Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e hoje vou ter a honra e a oportunidade de conversar com a advogada Vanessa Araújo, ela que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre o direito marcário e o direito digital. Nunca ouviu falar? Pois bem, ela vai dar uma aula aqui para nós. Primeiramente, Vanessa, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, viu, primeiramente pelo convite, é uma honra estar aqui. Queria dar também bom dia, boa tarde a todos. Eu estou muito honrada pelo seu convite. Obrigado. Eu fico muito feliz de terem outros programas, apesar do seu programa não ser jurídico, né, ser um programa de entretenimento, trazer também esses outros temas relevantes, como a gente vai explicar aqui sobre direito digital, direito marcário. Então, muito obrigada e meus parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, Vanessa. Para a gente poder começar nosso bate-papo, eu quero entrar em um ponto que muitas pessoas, milhares de pessoas passam todo ano. Quem faz o curso de Direito acaba se formando, quer ser advogado e tem aquele sonho de ter um escritório. Nós sabemos que o início da caminhada de toda a profissão, ela é muito complicada, tem os seus percalços, tem as suas dificuldades. Hoje, você já está estruturada no sentido de já ter um escritório, de já ser conhecida, mas o início não é fácil. Eu queria saber, até mesmo para poder servir como exemplo para quem está formando agora e tem aquele sonho de ter um escritório, como é que é todo esse processo de formação para chegar no que você é hoje? Então, realmente, quando você acaba de se formar, eu acho que a maior parte das faculdades, né, dos cursos de graduação que a gente faz, a gente forma e se pergunta, e aí, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com esse diploma, né? Você mostra pro seu pai, pra sua mãe, para dar orgulho, mas depois a gente tem que ter um norte, né, um caminho. E essa dúvida passava na minha cabeça. Será que eu abro meu próprio escritório? Será que eu trabalho primeiramente em antes de, enfim, né, resolver seguir essa rota sozinha, de certa forma? E assim, é óbvio que eu tenho que reconhecer que na época eu tinha alguns privilégios que alguns dos meus colegas não tinham. Por exemplo, eu estudava numa turma da noite. E na turma da noite já tinham pessoas que sustentavam sua própria família, né, que já, enfim, precisavam ser o muro de arrimo ali, né, da sua própria família. Alguns já pais, exatamente, pais, mães. E não era o meu caso, eu morava com os meus pais ainda, então eu tinha uma certa liberdade de me arriscar. Só que mesmo assim tinha muito medo, né, obviamente. Não medo da parte financeira, mas medo no sentido de fracassar profissionalmente, de não conseguir ser remunerada pelo que eu estava fazendo, de ficar pedalando à toa ali no determinado caminho. Então, o que aconteceu? Eu estava terminando a minha faculdade e eu acabei dialogando com 2 colegas meus da turma que também tinham essa vontade, esse ímpeto de começar um escritório de advocacia. E aí, quando a gente se viu interessado e com esse interesse em comum, a gente resolveu abrir o próprio escritório. E por que a gente resolveu abrir o próprio escritório? Também porque, na época, eu tinha um namorado que ele era advogado há 7 anos. E isso trouxe uma certa confiança para nós. Porque se nós 3 fôssemos começar sozinhos, depois de ter terminado a faculdade, a gente ia ter muito mais dificuldade. A gente sabe que o mercado ele é um pouco ressentido com pessoas que acabaram de formar. Sim, muito, muito, muito. Inclusive, eu sofri algumas críticas assim no início, porque, nossa, você já vai abrir seu escritório? Nossa, você vai abrir escritório com seu namorado? Você tá doida e tudo? Mas, mesmo assim, eu arrisquei. Aí a gente tinha, de certa forma, esse colega advogado, que era meu namorado na época, que foi o nosso mentor, e aí a gente foi abrindo o escritório, era uma portinha. Eu sempre tive muito na minha cabeça de não dar um passo maior do que minhas pernas. Então a gente tinha uma portinha lá no bairro São Paulo, era um escritório de advocacia, todo mundo ficava bem colado um no outro. Mas assim, eu tenho até saudade dessa época, que era muito gostoso. O início é gostoso, sabe? Os perrengues e tudo. E aí a gente foi crescendo e foi dando certo. E pra gente poder entrar já na situação atual na qual você está inserida, que né, principalmente você tem mais propriedade para poder falar sobre o direito marcário e o direito digital. Sobre o direito marcário, muitas pessoas não conhecem, não têm o devido conhecimento sobre o que consiste essa área. Queria saber de você o que consiste, o que é esse direito marcário. Sim, voltando à sua primeira pergunta, como é que eu cheguei nesse lugar? Eu não escolhi essa área. Inclusive, quando eu me formei, eu não sabia que existia direito digital, então não tinha nem como eu escolher essa área. Ela meio que me escolheu.
Só a título de curiosidade, eu fiz a OAB na área do direito do trabalho, que nada tem a ver, inclusive. Verdade. Mas eu achava que eu ia ser uma advogada sindical. Expectativa lá em cima. Do sindicato, exatamente. Eu achava que minha área ia ser essa. Só que acabou que, coincidentemente, foram aparecendo alguns clientes e esses clientes, eles trabalhavam muito com a internet e eles tinham algumas necessidades específicas E essas necessidades específicas me fizeram voltar os olhos para essa área, resolver estudar sobre como eu vou resolver essas demandas, etc. E aí, um cliente puxa o outro, que puxa o outro, enfim, eu acabei largando a área do direito do trabalho e me dedicando a essa área do direito marcário. E no que consiste o direito marcário? Basicamente, se trata sobre o direito de quem tem uma marca registrada. Porque, para quem não sabe, para você falar que uma marca é sua, você tem que ter ela registrada no INPI, que é um órgão do governo federal. Sim. É o Instituto Nacional de Proteção Intelectual e só esse registro faz, de fato, você ser dono daquela marca. E qual que é a parte positiva nisso? Quando você registra essa marca, outras pessoas não podem te impedir de usar essa marca e você pode proibir que outras pessoas se apropriar desse nome, dessa marca. Exatamente, usem a sua marca. E você não corre o risco também, né? Porque às vezes foi você que criou aquela marca, mas daqui a 3, 4 anos alguém acaba também pensando nesse mesmo nome que você, registra antes de você e você se ferra. Então, basicamente, o direito marcário atua muito nessa área do registro de marca e também, consequentemente, no direito digital dentro daquilo que eu te passei. Em pessoas, hoje em dia, né, dentro da internet, abriu-se um leque de possibilidades no que pode-se dizer da pessoa poder receber um rendimento financeiro utilizando-se da internet. Às vezes com histórico, com a publicação. Influenciador digital, youtuber, jornalista, nós mesmos. Jornalista, e-commerce, você pode vender qualquer produto, você pode vender qualquer serviço pela internet. Eu sou advogada, eu posso utilizar a internet para conseguir também monetizar. Hoje é um outro mundo à parte ainda que a gente vê como futuro as criptomoedas. Agora com essa questão do dono do Facebook, né, o metaverso também é um que a mais, que é uma visão para o futuro, que também vai se tornar um problema jurídico. Então, isso tudo foi se tornando vários problemas jurídicos que na época eu não sabia que se tratava do direito digital, mas hoje isso tudo foi tomando uma forma e se chamando aí essa área nova do direito, que é o direito digital. Sobre os crimes, né, que acontecem e das mais variadas formas dentro da internet, hoje principalmente no Twitter e também no Instagram. Quais são os que mais são recorrentes? E para quem está assistindo, eu vou pedir até para você olhar naquela câmera ali para você nos dar uma aula sobre como a pessoa pode recorrer. Nessa aqui? Essa daqui. Como a pessoa pode recorrer e como ela pode saber quais são seus direitos dentro do direito digital. Olha, acontece com muita frequência, né? Eu acho que nos últimos 4, 5 anos a internet acabou virando uma terra sem lei. E apesar de não ser, obviamente. Já ia falar isso. Apesar de não ser, você pode ser penalizado pelo que você fala na internet, discursos de ódios e afins. Mas calúnia, difamação, ofensas, enfim, que já são crimes dentro do Código Penal, mas a gente traz isso para dentro do direito digital. Você pode recorrer aos seus direitos, até mesmo pirataria também, que é um crime que ocorre dentro da internet, você também pode recorrer aos seus direitos, tanto no âmbito criminal, inclusive foi criado um crime recentemente, pensando muito nesse âmbito da internet, que é o crime de stalker, não sei se você já ouviu falar, que é a perseguição. Essa perseguição ela pode se dar tanto de forma pessoal, mas também como de forma virtual. É aquele ex que não superou, vamos trazer para um assunto um pouco mais, um exemplo um pouco mais popular. É aquele ex que não superou o término com a ex, aí fica lá procurando, é tipo isso. Pode ser também, um pouco parecido com isso. Fica perseguindo e de uma forma que te traga uma insegurança física. Às vezes ele não te ameaçou, às vezes ele não fala assim, aqui, eu vou te matar. Mas ele fica, exatamente, cria um perfil falso, ele te persegue de uma forma tão agressiva que aquilo ali se torna ameaçador para você, entendeu? Então, você pode recorrer aos seus direitos nesse sentido, tanto na esfera criminal, dentro desses crimes que eu elenquei, né, que inclusive muitos deles já existiam antes da era da internet, e também no âmbito civil. Se você é ofendido na internet, você pode ser ressarcido por isso.
Inclusive, tem pessoas que se escondem atrás de um fake e acham que não tem como ser descoberto. Eu já entrei já aconteceu comigo. Eu já entrei com a ação judicial. O Facebook, ele é obrigado a fornecer, depois de uma ordem judicial, obviamente, um registro de IP do computador daquela pessoa. Através daquele registro de IP, o sistema de internet, ele é chamado para dentro do processo para falar quem que é o dono, né, daquela rede de internet, por exemplo. Então, tem vários meios de você descobrir como um fake, né, quem que é o fake por trás de um determinado ofensor. E até porque também, hoje em dia, infelizmente, né, nós temos visto que o crime, por exemplo, de racismo e homofobia está muito em voga. E o direito digital, principalmente, claro, nas redes sociais. Hoje em dia você percebe e vê crimes de racismo explícitos e de homofobia muito mais nas redes sociais do que na vida real, na rua, em um banco, em um restaurante. E o direito digital também auxilia e ajuda nesse tipo de crime, né? Com certeza. Infelizmente, a internet ela acaba dando coragem, né, para um ofensor que jamais falaria algo na sua cara. Mas na internet ele vira o corajoso, ele vira o maioral. Exatamente, vira o machão, a machona. E, infelizmente, acaba dando essa certa coragem, por quê? Porque a pessoa ela tem uma sensação de segurança muito grande, de que ela nunca vai ser pega. E, assim, é óbvio que no início é muito difícil você conseguir descobrir essas ferramentas que te levem, né, ao determinado fake. Só que já se passaram alguns anos desde que a internet surgiu. E junto com o tempo vão surgindo novas ferramentas. Hoje é muito mais fácil, por exemplo, para um delegado civil, né, que recebe uma... achar o infrator. Exatamente, está muito mais fácil. Então, as pessoas elas precisam ficar mais alertas nesse sentido. As redes sociais, a gente estava até conversando aqui sobre essa questão de política, de uso, privacidade, que acaba que as próprias redes sociais também, elas estão tendo esse poder de polícia, né, dentro das redes sociais. Sim. Então, antes que elas fossem penalizadas, elas mesmas já estão elas já estão tomando essa iniciativa. Por quê? Porque pode acontecer, quando eu vou mover uma ação porque existe uma determinada ofensa na rede social, por exemplo, eu não movo só contra o ofensor, eu movo também contra a rede social. Por quê? Porque se aquela pessoa não apagar a ofensa, a ofensa vai continuar. Com os prints, exatamente. É a famosa frase da internet, o print é eterno, para qualquer situação, tanto positivamente e principalmente, infelizmente, negativamente. Exatamente. Então, se o ofensor não quer apagar, o que acontece? O Instagram, através do Facebook, né, que é o dono do Instagram, ele é intimado para apagar aquela determinada publicação. O Google é intimado a apagar um vídeo no YouTube e assim por diante. Então, essas ferramentas jurídicas, elas acabam auxiliando aí nesse sentido, não só no sentido de ressarcir financeiramente a pessoa, mas principalmente no sentido de cessar as ofensas. Mas, assim, eu confesso pra você que é uma grande dificuldade, porque a internet ela é muito fluida. Ela é muito fluida. É um aplicativo novo, cada dia tem algo diferente. A pessoa posta um stories, aí aquele story acaba em 24 horas, ela vai lá e posta outro. E, às vezes, uma ordem judicial ela não consegue acompanhar a velocidade do crime. Então, assim, é um desafio também. Não tem nada resolvido, infelizmente. Doutora Vanessa, ia falar mais alguma coisa? Te interrompi? Não me interrompeu. Muito obrigado, doutora Vanessa, por ter nos esclarecido, né, e ter feito toda essa explicação muito embasada e qualificada sobre os tipos, né, a questão do direito digital e o direito marcário. Tenho certeza que, para quem não conhecia, agora já conhece, e principalmente sobre o direito digital, tá aí uma alternativa para quem se sentiu ofendido por algum xingamento, por algum posicionamento. Tá aí o direito digital para poder aplicar a devida regra, a devida lei para quem se sentiu ofendido. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigada pelo convite, obrigada a você também que está nos assistindo e é isso. Eu espero ser convidado mais vezes, foi um prazer, viu? Adorei. Eu que agradeço. O bate-papo. Valeu, doutora Vanessa. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.